Saúde a igreja, na paz do Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Irmãos, vamos para mais um dia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, né, para o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 8. Vamos lá então, irmãos? Vamos ler? Capítulo 13 de Marcos, versículo 1 ao 8. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá quando todas estas, ou elas, né, estas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Que quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Continuando, então, Pedro, Tiago, João e André, perguntando em particular quando haveria qual seria, na verdade, o sinal de que estas coisas haveriam de se cumprir. Então, Jesus aí ele fala algo interessante, que no final, né, que no final mesmo, haveria grandes terremotos. Haveria terremotos em diversos lugares do mundo. E estas coisas seriam o princípio das dores, né? Por que Jesus usa essa figura de princípio das dores, né? Pegando a figura de uma mulher. Uma mulher, quando ela está no princípio das dores, ela está começando a sentir as primeiras dores do parto. Ela começa a ficar inquieta, ela vai mudando, ela vai ficando diferente, porque ela sabe que as contrações começam, suponhamos, uma contração em 1 hora, depois passam para 2 contrações dentro de 1 hora, depois 3 contrações, 4, 5. Então, quero ler com vocês uma matéria. Na verdade, antes de ler essa matéria, eu quero comentar que ontem, por volta de 9h e pouco da manhã, vocês já estão sabendo, houve um grande terremoto lá na Colômbia, que afetou não só a Colômbia, mas afetou mais outros 2 países. Foi de uma intensidade tão grande que passou da escala 7 de Richter, né? Escala 7, né? Quando passa da escala 7, é considerado um grande terremoto. Abaixo de 7, 5, 4,5, 3, é considerado um terremoto comum para menor, né? Então foi um grande terremoto. E até agora já mais de 200 e poucas pessoas mortas, foram desaparecidas. Coisas horríveis. Eu vou até colocar algumas imagens aí depois para vocês verem o terremoto, né? Mas pense aqui numa coisa, eu estou aqui no site internacional de medição de abalos sísmicos do governo dos Estados Unidos. Eu traduzi e eu quero ler uns pontos da matéria para vocês, eles vão comentando sobre os terremotos. E na matéria aqui eles falam o seguinte, olha só o que eles dizem aqui na matéria. Por que estamos tendo tantos ou tão poucos terremotos? A atividade sísmica natural tem aumentado? Se pergunta. E aí, tem aumentado o número de terremotos no mundo ou não? Eis a questão, meus irmãos. Então, vamos ler aqui alguns trechos da matéria que eu separei para nós aqui, pessoal, rapidamente. Então, diz aqui, de acordo com a matéria, de acordo com registros de longo prazo, desde aproximadamente o ano 1900, né, mais ou menos quase 100 anos, né? Estamos em 2026.
esperamos cerca de 16 grandes terremotos, né? Na verdade, mais de 100 anos, 126 anos agora estamos, né? Então, esperamos cerca de 16 grandes terremotos. Isso significa que no ano de 1900, meu pai nem era nascido ainda, se registrava 16 grandes terremotos de 7 graus na escala Richter por ano, não é? Isso inclui 15 terremotos de magnitude 7 e um terremoto mais alto, de magnitude 8 ou superior. Nos últimos 40 a 50 anos, nossos registros mostram que ultrapassamos a média de longo prazo de grandes terremotos, cerca de uma dúzia de vezes. O ano com o maior número total foi em 2010, que houve 23 grandes terremotos de magnitude igual ou superior a 7,0. Ou seja, em 2010, estamos em 2026, houve 23 grandes terremotos. Jesus, ele disse que iria ter muitos terremotos, que haverá grandes terremotos. O Apocalipse está dizendo, e Mateus também fala, não só em Marcos, Lucas também. Então nós vemos que vai aumentar, assim como o princípio das dores vai aumentando o número de contrações da mulher, assim também deverá aumentar o número de terremotos no mundo, pessoal. Esta é a verdade nua e crua que as pessoas não querem ouvir. Então, se você que está ouvindo esta mensagem, entenda uma coisa: Jesus, ele disse que ele vai voltar. E ele vai vir nessa terra de novo. E seus pés estarão no Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras será rachado, né? Será como, não sabemos se vai ser por um terremoto, mas ele vai se abrir de cima e embaixo. Tudo isso vai ocorrer. Jesus disse que estas coisas iriam acontecer. E você está preparado para isso? Já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Receba Ele, aceite, peça perdão, se arrependa então dos seus pecados, porque Jesus está às portas, Ele está vindo para buscar a sua igreja. Volte para Ele, antes que seja tarde demais. O tempo é hoje que você pode voltar para Jesus. Estão aí os sinais, estão aí acontecendo. As pessoas estão vendo. No mundo todo estamos vendo os sinais. Espero que Jesus fale melhor ao seu coração. Vamos agora deixar nossa irmã Rosângela falar os términos, né, das últimas instruções finais. Amém, irmãos? Amém. Pai do Senhor. Vou ler Tiago 5. Vou ler do 1º até o 8. E ela, pois agora, os maus ricos, né? Tá falando. E ela, pois agora, vós ricos, chorais e plantai as vossas misérias, que sobre vós não há de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de taça. Vosso ouro, a vossa prata, se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne, e terrorastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entrarão nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vós deleitastes, cevastes os vossos corações, como no dia de matança. Condenaste e mataste os justos, e ele vos resistiu. Sede, pois, irmãos, paciências até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, não ficarem presos, essa passagem aqui é muito boa, né, dos maus ricos, não ficarem presos sobre prédio, carro de luxo, dinheiro, fama,
as coisas da terra. Até a vinda de Jesus, muitas coisas irão acontecer, né? Então, se nós cremos e tivermos força de vontade e se arrependermos dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e seguir seu Filho, né, Jesus Cristo, seus mandamentos, seguir certinho, porque hoje você começar de hoje, Deus vai estar ali, Jesus está ali na porta. Não importa onde você esteja, se você esteja na rua, seja onde for, Jesus está ali na porta te esperando. E ele nunca vai deixar a ovelha perdida fora do reino dele. Se você tiver paciência de entregar todo o seu caminho a Deus, tudo Deus vai fará. Não é ouro nem prata que ele vai te dar, mas vai te dar a vida eterna. A salvação é a melhor coisa que tem neste mundo. É essa palavra que eu deixo em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, em teu nome te agradecemos, Senhor, por este culto, por esta palavra, por esta mensagem tão rápida e breve. Mas o Senhor fala, Senhor, com os corações, com as pessoas que precisam ouvir o Senhor Jesus. Senhor. E aquele que ainda não aceitou, que aceite agora Jesus como seu Salvador. A outras Nós pessoas que pedimos e te precisam, agradecemos, Senhor, e também de uma console palavra os que sua, morreram lá na Colômbia no terremoto. Muita gente, Senhor, Console as famílias, precisando de envia auxílio, conforto ajuda neste momento, humanitária de Senhor. toda parte do mundo, Abençoa, Senhor, para que Senhor, as chega pessoas essa palavra, ajudem, Senhor. porque foi tudo Cura, destruído, Senhor. prédios vieram ao Ajuda chão, as Senhor, mas Tu és o pessoas, Deus E muita gente que dá desaparecida a ainda, bênção Senhor. e que promete Nossa, reconstruir, Senhor. Abençoe, Senhor. dar uma nova chance para as pessoas. Que Assim possa pedimos, dar um Senhor. novo. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.